Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje, o tema aqui no canal Em Busca é a Revolução Cubana, no contexto da Guerra Fria. O objetivo é analisar a Revolução Cubana sob o ponto de vista da história e de sua complexidade e especificidade. A Revolução Cubana, ocorrida em 1959, foi um movimento nacionalista de guerrilha que buscou derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. No fundo, a Revolução Cubana foi um processo revolucionário conduzido por Fidel Castro, que tinha como caráter o nacionalismo. Além disso, tinha dois objetivos bem claros. Primeiro, derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. Segundo, interromper a influência norte-americana no país. Para isso, foi conduzida uma luta armada contra o governo por meio de guerrilhas. No sentido geral, a história de Cuba sempre esteve ligada à Espanha, que é a sua colonizadora, e os Estados Unidos através da política imperialista. Sua independência foi obtida por meio de uma guerra entre os Estados Unidos, favorável à independência, e a Espanha, favorável à dependência, em 1898. Com isso, os Estados Unidos se tornou muito presente na vida social e econômica de Cuba. Prova disso é a interferência política revelada por meio da Emenda Platt, que obrigava os cubanos a incorporar em sua Constituição o direito dos americanos a intervir no país quando achasse necessário. No contexto da política imperialista norte-americana, a chamada Emenda Platt determinava que bases americanas pudessem ser construídas no país. Por outro lado, Cuba teria que vender ou alugar terras para que os Estados Unidos pudessem explorar carvão. Nesse contexto, Cuba, na primeira metade do século XX, desenvolveu-se na sombra do interesse do imperialismo norte-americano, e assim os seus governos funcionavam para atender os seus interesses. A história política de Cuba se caracterizou por golpes e ditaduras. Antes da Revolução de 1959, o país caribenho era governado por Fulgêncio Batista, um ditador que mantinha um governo extremamente corrupto, e ao assumir o poder em Cuba, Fulgêncio Batista vai dar um golpe em 10 de março de 1952 no então presidente Carlos Prio Socorás. Fulgêncio Batista manteve uma política ditatorial que perseguia, que matava e que impunha a censura ao país de um modo geral, além de atender os interesses americanos. A ascensão ao poder de Fulgêncio Batista foi o grande responsável pelo início do movimento revolucionário de oposição. Nesse momento surge Fidel Castro, que é bom lembrar que ainda não tinha um teor socialista, como a grande liderança em Cuba. O movimento revolucionário cubano, que surgiu nesse contexto, conforme evidenciam os historiadores, não era um movimento de viés socialista, não tinha ligação ainda Fidel com Marx. Tratava de um movimento estreitamente nacionalista para derrubar Fulgêncio Batista e acabar com a dependência cubana em relação aos Estados Unidos. No início da Revolução Cubana, é caracterizado por um ataque contra o cartel de Moncada no dia 26 de junho de 1953. Esse quartel cubano era um arsenal de armas e o ataque aconteceu sob a liderança de Fidel com uma centena de homens. Fidel esperava que o ataque contra o quartel pudesse ser o início de uma mobilização nacional contra Fulgêncio. O movimento, porém, fracassou e muitos guerrilheiros que lutaram ao lado de Fidel Castro foram mortos ou presos. Fidel e Raul Castro foram presos, sendo que Fidel foi condenado a 15 anos de prisão. Segundo Martins,
Fidel ficou preso 2 anos com vários outros presos políticos e foram libertados por Fulgêncio a partir de 2 anos. Assim, o grupo se exilou no México e lá começou a organizar um novo movimento para derrubar a ditadura em curso em Cuba. Foi no México que Fidel e o seu grupo conheceram Ernesto Che Guevara, revolucionário argentino que buscou aderir à luta. Assim foi criado, ainda no México, o movimento 26 de Julho, que buscou derrubar a ditadura de Fulgêncio em Cuba. No entender de Silva, nesse instante, os revolucionários retornaram para Cuba, mas foram recebidos pelo exército cubano com um duro ataque. Derrotados, buscaram abrigo na região de Serra Maestra e de lá passaram a reorganizar a guerrilha. Então, a base de toda a Revolução Cubana de 1959 vai ser essa localidade denominada simbolicamente de Serra Maestra. Conforme Neves, entre 1956 e 1959, a luta contra o exército de Fulgêncio foi se tornando uma realidade. Pouco a pouco foi impondo derrota ao governo e conquistando o apoio tanto da população rural quanto da população urbana. Assim, logo após a derrota de Fulgêncio, aconteceu logo após, com a luta, com a implementação da população, com o apoio da opinião pública, a derrota de Fulgêncio aconteceu de forma súbita. A queda de Batista sucedeu em 1º de janeiro de 1959, quando ele fugiu. Nesse sentido, a derrota é explicada por Hobsbawm do seguinte modo: no fundo, Fidel venceu porque o regime de Batista era frágil, não tinha apoio real, a não ser o motivo da conveniência, o interesse próprio, e tudo era liderado de forma muito indolente, por visar a corrupção. Assim, após a Revolução de 1959, o novo regime ou o novo governo colocou Manuel Urrutia na presidência de maneira provisória e Fidel como primeiro-ministro. Assim, a partir de 1959, começou um novo governo com algumas reformas. De um modo geral, a mudança vai gerar um campo na economia que vai desagradar tanto os Estados Unidos como alguns elementos da própria Cuba. Logo no início da Revolução, que ainda não tinha o teor socialista, o governo tentou diversificar a economia do país para não depender apenas do açúcar e também promover um sentido da industrialização. Ambas fracassaram. Além disso, o governo promoveu a reforma agrária e nacionalizou a exploração dos recursos naturais e de algumas empresas instaladas no país. Nesse sentido, os Estados Unidos se opunham ao governo de Fidel e ao governo cubano e passaram a aparelhar medidas para sabotar Cuba, como fez no governo chileno mais tarde. Uma das ações mais conhecidas organizada pelos americanos foi o ataque conduzido em 1961 à Baía dos Porcos. Nessa ocasião, dissidentes cubanos, financiados pela CIA e apoiados pelos Estados Unidos, tentam invadir Cuba. É bom lembrar que tudo isso ocorreu no contexto da Guerra Fria, conflito político e ideológico que dividiu o mundo em 2 blocos, um de orientação capitalista e outro de orientação socialista. Assim, diante da ameaça americana, Cuba voltou a olhar para a União Soviética. Desse modo, entre 1960 e 1961, os Estados Unidos tomaram uma série de medidas para sufocar a economia cubana. Procurando uma alternativa, os cubanos aproximaram-se dos soviéticos. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos formalmente romperam relações diplomáticas com Cuba. Assim, diante do processo estabelecido, os americanos e cubanos, diante de um processo bem conflituoso, vai seguir
a luta bem caracterizada na Guerra Fria. Os Estados Unidos diante do capitalismo e Cuba aproximando do movimento soviético. Em razão dessa aproximação de Cuba com a União Soviética, por causa das tentativas americanas de derrubar o governo de Fidel, Cuba abraçou o socialismo como modo de produção. Enfim, a Revolução Cubana se deu em 1959 e trouxe um conjunto de mudanças, como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, a reforma agrária, a nacionalização dos bancos, a nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma no sistema de saúde e a saída dos cassinos americanos de Cuba. Porém, ao se transformar num país socialista, Cuba teve que enfrentar alguns percalços, como, por exemplo, o ódio do marcatismo, uma política antissocialista americana, a crise dos mísseis, além de um profundo arroxo econômico devido ao embargo econômico que dura mais de 70 anos. É isso aí, dê aquele joinha e vamos que vamos.